Olá pessoal, a aula de hoje é sobre corrosão e degradação dos materiais. Eu sou Gabriela Araújo Schadek e esse vídeo está sendo feito para o programa de pós-graduação em Nanociências e Biociências da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Numa introdução sobre o assunto, a gente tem que saber que os materiais utilizados para engenharia, eles são selecionados pelo conjunto das suas propriedades. Portanto, deve-se considerar que a termodinâmica, por muitas vezes, ela está relacionada à degradação desses materiais. Então, podemos dizer que não existe nenhum material totalmente inerte para o ambiente. Segundo o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, em 28 de abril de 1988, um Boeing 737 da Aloha Airlines perdeu parte da sua fuselagem em um voo a 24 mil pés de altitude. Esse fato resultou na morte de um tripulante e os pilotos conseguiram pousar antes de maiores danos. Após uma investigação, foi constatada que a falha foi ocasionada pelos rebites que uniam os painéis de fuselagem, deteriorados pela corrosão. Esse evento definiu a conscientização dos órgãos aeronáuticos, fabricantes, engenheiros, projetistas e todos os envolvidos com a aviação sobre os perigos da degradação ambiental. De um modo geral, a corrosão é um processo resultante da ação do meio sobre um determinado ambiente, causando sua deteriorização. A primeira associação que se faz é com a ferrugem, que é uma camada de cor amarrom avermelhada que se forma nas superfícies metálicas. Do ponto de vista econômico, os prejuízos causados atingem custos extremamente altos, resultando em consideráveis desperdícios de investimento. Isso sem falar de acidentes e perdas de vidas provocadas por contaminações, poluição e falta de segurança dos equipamentos. Então, deve-se frisar que, em maior ou menor grau, a maioria dos materiais apresenta algum tipo de interação com um grande número de ambientes diferentes. Tais interações comprometem a utilidade de um material como resultado da deteriorização de suas propriedades mecânicas. Os mecanismos de deteriorização são diferentes para os três tipos de materiais: metais, cerâmicas e polímeros. Nos metais, existe uma efetiva perda de material, quer pela dissolução, que seria a corrosão, ou pela formação de uma incrustação ou um filme não metálico, que seria a oxidação. Materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos eles têm alta resistência à deteriorização, mas esta ocorre quando eles são empregados com frequência a temperaturas elevadas ou em ambientes muito corrosivos. Polímeros. No caso dos polímeros, eles se diferem da cerâmica do metal. Os materiais poliméricos eles deteriorizam por meio de processos não corrosivos. Os polímeros podem se dissolver quando expostos a solventes líquidos, sofrendo assim a degradação por inchamento ou por dissolução. No inchamento, as moléculas de soluto na realidade posicionam-se no interior da estrutura molecular. Na dissolução, o polímero ele é completamente solúvel no líquido. A cisão ou rompimento das ligações, elas podem ser induzidas por radiação, reação química ou calor. Ela resulta na redução do peso molecular e da deteriorização das propriedades físicas e químicas do polímero. Essa degradação seria benéfica para quando os polímeros estão expostos no meio ambiente. Precisamos da degradação desse material, fazendo com que essa degradação seja benéfica ao meio ambiente, trazendo vantagens à fauna e à flora, quando temos a deteriorização desse polímero que já estava exposto no meio. Voltando ao assunto principal do livro do Kalister, a pergunta principal é o que é a corrosão metálica. A corrosão metálica ela é definida como um ataque destrutivo e não intencional ao metal. A corrosão metálica ela é tipicamente eletroquímica, ela envolve reação tanto de oxidação quanto de redução. Para isso, a gente precisa saber o significado de algumas terminologias. Primeiramente, vou explicar o que é o ânodo. O ânodo ele é um eletrodo onde ocorre a oxidação, onde a corrente na forma de íons metálicos entra no eletrólito. O eletrólito ele é o meio condutor líquido que contém íons que transporta a corrente até o cátodo. O cátodo ele é o eletrodo onde ocorre a redução e o local onde a corrente sai do eletrólito. E o circuito metálico ele é a ligação entre o ânodo e o cátodo, por onde escoam os elétrons, no sentido ânodo-cátodo. Por exemplo, tomando um metal hipoteticamente M, que possui uma valência N, ou podemos dizer também N elétrons de valência, podemos ter uma reação de oxidação,
onde N torna-se um íon positivamente carregado e o processo de oxidação perde N elétrons de valência. Outros metais que sofrem essa oxidação, eles são apresentados como ferro, alumínio, mas a gente deve saber que existem tabelas de referência para outros compostos. A reação de oxidação, reação anódica, ela leva esse nome porque ela acontece no terminal chamado ânodo. Por outro lado, os elétrons que são perdidos no terminal oxidado, eles necessitam ir ao outro lado, que seria a reação de redução. Nessa reação, o átomo ele ganha elétrons, ele passa por essa reação de redução, mas como é que ele passa por essa reação de redução ganhando elétrons? A gente tem que saber que onde essa reação acontece, ele reduz a valência do átomo. Então, a gente sabe que um elemento ele pode ser totalmente reduzido de um estado iônico para um estado neutro. E também metais podem passar por uma corrosão em soluções ácidas, que liberam um íon positivo de hidrogênio. No exemplo acima, a gente vê que o produto da reação de hidrogênio é o gás hidrogênio. Então, vamos lá. Agora, apresentamos a reação de corrosão do zinco em uma reação ácida. O zinco sofre oxidação e ácido redução, liberando o gás hidrogênio ou H2. É possível vermos que essas reações eletroquímicas consistem de ao menos uma reação de oxidação e outra de redução, sendo as parcelas individuais as meias reações. Apresentamos a reação de oxidação na imagem do zinco, uma vez que o metal está em uma solução ácida. Nós temos uma reação de redução. Caso não ocorra nenhuma outra reação adicionada de oxidação ou redução, o resultado final será o somatório algébrico das meias reações, que conversamos conforme apresentado. Caso não tenha nenhuma outra reação, teremos o zinco e a formação de um cátion e mais a geração de gás hidrogênio. É sabido que cada átomo possui suas propriedades. Nessa imagem, temos um pedaço de um metal ferro puro imerso em uma solução de ferro 2+. Do outro lado, temos uma célula representada com um pedaço de metal cobre puro imerso em uma solução de 1 mol de cobre 2+. Ambos estão separados por uma membrana com a função de não misturar as soluções. O átomo de ferro sofrerá oxidação ou corrosão, ou seja, a perda de elétrons. Já o cobre ele sofrerá eletrodeposição, ou seja, redução do número de valência. Ou seja, ele ganhará elétrons. Como podemos ver na imagem, o terminal de cobre ele está aumentando. Já o terminal de ferro ele está diminuindo. O arranjo ilustrado acima se chama célula galvânica. Podemos ver que os dois metais são conectados por um líquido. Esse líquido é chamado de eletrólito, que, portanto, contém íons, onde um metal é o cátodo e o outro o ânodo, ou seja, um reduz e o outro oxida. O potencial elétrico existirá entre as duas células, sendo a sua magnitude possível de ser determinada através de um voltímetro. No caso, entre a reação de ferro e cobre, a tensão medida é de 0,780 volts, conforme podemos ver. A oxidação ela é a perda dos elétrons de valência do átomo de um metal e ocorre no ânodo, onde os íons metálicos resultantes podem ir para a solução corrosiva ou formar um composto insolúvel. E durante a redução, que ocorre no cátodo, esses elétrons eles são transferidos para pelo menos uma outra espécie química. Então, a natureza do ambiente corrosivo estabelece qual, entre várias possíveis reações de redução, ocorrerá. Mas devemos saber que nem todos os metais se oxidam com o mesmo grau de facilidade, o que é demonstrado com um par galvânico. Em um eletrólito, um metal, o ânodo, sofrerá corrosão, enquanto uma reação de redução ocorrerá no outro metal, o cátodo. E essa magnitude do potencial elétrico estabelecido entre o ânodo e o cátodo ele é um indicativo da força motriz para a reação de corrosão. A série de potenciais de eletrodo padrão e a série galvânica são classificações de materiais metálicos com base em uma tendência de corroer quando são acoplados a outros metais. A corrosão metálica ela pode ser classificada em 9 formas diferentes. Temos o ataque uniforme, onde o grau de corrosão ele é uniforme em toda a superfície exposta.
Temos a corrosão galvânica, quando dois metais ou ligas diferentes são unidos eletricamente e eles são expostos a uma solução eletrolítica. Corrosão em frestas, ela pode ser classificada quando ocorre a corrosão nas frestas ou em áreas que existe uma exaustão localizada de oxigênio. Corrosão por pits. É um tipo de corrosão localizada na qual pits ou orifícios se formam a partir do topo de uma superfície horizontal. Corrosão intergranular ocorre preferencialmente ao longo de contornos de grão para metais ligas específicas. Corrosão seletiva é quando a gente tem um elemento ou um constituinte que ele é removido seletivamente pela ação da corrosão na liga. Corrosão-erosão é uma ação combinada de um ataque químico e um desgaste mecânico como consequência do movimento de um fluido. Corrosão sob tensão é a formação e a propagação de trincas, resultado dos efeitos combinados de corrosão e da aplicação de tensão de tração. A fragilização por hidrogênio, ela ocorre a redução significativa da ductilidade que acompanha a penetração de hidrogênio atômico no interior de um metal, uma liga. Os ambientes de corrosão, eles incluem a atmosfera em si, soluções aquosas, metais líquidos, bases, solventes inorgânicos, sais fundidos, ácidos e o próprio corpo humano. A atmosfera ela é responsável pelas maiores perdas. A água do mar ela é geralmente mais corrosiva que a água doce. Ela produz com frequência corrosões por pits e em frestas. Soluções de ácido sulfúrico diluído, que seria a chuva ácida em ambientes industriais, também podem causar problemas de corrosão. Os solos eles apresentam uma ampla variedade de composição e uma susceptibilidade à corrosão. Dessa maneira, a escolha do material a ser utilizado nesses ambientes é de extrema importância para que tenha uma grande disponibilidade e que não ocorra essa corrosão. Por isso, para prevenir essa corrosão, a gente tem algumas técnicas gerais que são apresentadas. Elas incluem a seleção do material e a alteração do ambiente, o projeto, os revestimentos e a proteção catódica. Por isso, a gente tem que saber qual ambiente vai ser exposto e qual material seria o melhor para ser escolhido naquele ambiente. E se há necessidade de fazer revestimentos ou alguma proteção catódica desse material. Então, pessoal, esse foi meu trabalho, a referência do livro do Callister. Esses são os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, eu tenho só a agradecer a vocês. Obrigada. Um adendo ao meu agradecimento, eu agradeço aos meus colegas da matéria de Ciências Materiais, que se não fosse eles eu não estaria aqui, por ter paciência comigo. E a professora por sempre manter totalmente explicadas as aulas e o conteúdo todo esmiuçado. Como eu trabalho na área da saúde, eu sou dentista, somar para mim já é difícil, imagine entender essas coisas, mas eu acho que deu certo.